Então a primeira onda do rock and roll foi a partir dos anos 50 e que representou, né, essa quebra daquele mundo pós-guerra. Então a temática dos artistas era geralmente voltado à festa, a carro, a namoro, a dança, mas o som com essa energia que era pulsante, crua, tinha, né, esse tom de subversão. Então desafiava nessa segregação social, levando essa música negra para o público branco e quebrava essa regrinha da sociedade com essa desinibição das pessoas dançando e tudo mais de forma mais inibida. Mas aí a música foi se transformando, foi amadurecendo e foi se tornando essa força de contracultura. Então aqui eu trouxe um símbolo simples, né, o Rubber Soul dos Beatles, que foi essa transição para uma fase onde suas letras começaram a se tornar mais profundas e que teve sequência ali no Revolver, no Sgt. Peppers e todos esses discos que são super importantes. Então esse movimento foi gerado pela geração Beat, né, Beat Generation, e que criticava bastante o materialismo, os valores tradicionais, e que podemos fazer um capítulo só sobre isso aqui em outro vídeo. Mas basicamente esse movimento floresceu e criou o nosso movimento hippie aqui. Aqui no caso uma máscara hippie que você pode comprar no Mercado Livre. Enfim, o movimento hippie você já sabe, vai pregar a paz, vai pregar o amor, liberdade sexual, esse comunitarismo, não é comunismo, é comunitarismo, é diferente. Esse anticonsumismo também e essa oposição à violência das instituições. Então tem aquele slogan lá, faça amor, não faça guerra. E aí essa contracultura que foi impulsionada pelo rock, uma hora chega na vida privada das pessoas. Então ele vai estar bem ligado às lutas sociais da época. Os direitos civis dos afro-americanos, uma nova onda ali do feminismo que já estava acontecendo e principalmente aquela oposição massiva contra a guerra do Vietnã. Então o rock, a gente tem essa dificuldade de pensar, né? A gente pensa muito no rock hoje, a gente aqui com celular, a gente aqui com internet, a gente com uma televisão de alta definição, mas se for pensar nos recursos que nós tínhamos na época, com os amplificadores, os equipamentos ali recém-lançados que possibilitavam essa inovação tecnológica, que era o rock também, isso tornou muito possível essa propagação. Então o rock acabou sendo esse veículo para conseguir passar essas questões políticas e também as questões existenciais das pessoas. E aí nós vamos ter artistas que vão conseguir traduzir isso da melhor forma possível, com uma crítica muito coerente e muito multifacetada, como Bob Dylan, a Janis Joplin e os próprios Beatles mesmo, questionando essa autoridade, essa guerra e esse próprio sonho americano. Então, logicamente que a América que influenciou o Raul Seixas não foi só uma visão de América. Existia uma dualidade ali. Então tinha aquele rock visceral dos anos 50, que estava ali muito personificada no Elvis Presley, mas também tinha aquela rebelião ideológica, intelectual dos anos 60. E é claro que se você vive nos Estados Unidos, você pega essas fases com mais distinção, você vai ver a diferença dessas fases acontecendo ali dos 50 para os 60, os lançamentos dos discos, você vê a coisa mudando. Mas naquela época, principalmente ali nos anos 70 e 73, onde Raul Seixas vai ficar realmente famoso, tudo aquilo ali vem meio que numa maçaroca única. Então ele vai pegar muito do Elvis, vai pegar muito do Bob Dylan, e o mais importante, ele não vai escolher nenhuma das vertentes. Ele juntou os dois e criou sua própria forma de expressão, ainda juntando elementos do Brasil. E beleza, mas não beleza, porque enquanto os Estados Unidos vivia esse momento, o Brasil aqui estava vivendo ditadura militar. Então, intensa repressão política, censura brutal, perseguição de intelectuais. Então, a gente vai ter uma série de músicas que vão tentar burlar, né, os órgãos ali, como a divisão de censuras de diversões públicas, né, Chico Buarque, por exemplo. A gente vai ter também o João Bosco, com Aldir Blanc, né? Vamos ter aí o Cálice, né? Que é uma música super famosa. Inclusive aí a Paz Lechantin acabou de plagiar essa música aí. Aí a gente tem aqui Caetano Veloso também, com Alegria, Alegria. Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Enfim, várias músicas aí tentando burlar esse sistema. Então essa contracultura brasileira, ela precisou assumir uma postura própria. Ou seja, você não pode ir lá brigar com os militares. Então essa rebelião muitas vezes acabou se virando para dentro, focando mais nessa contestação de comportamento e de existência. Então essa cultura dos anos 70 mergulhou em um paradoxo. De um lado tinha essa repressão muito forte, tinha propagandas ufanistas, né, como essa aqui, esse é um país que vai para frente, ou também do milagre econômico, e do outro essa explosão ali do underground de criatividade, de roupas mais extravagantes e psicodelia, e desse desejo
estava pulsando ali de liberdade. Então isso foi um catalisador, se é voluntário ou involuntário, cabe você a julgar aí nos comentários. Mas a censura forçou ele a ir além desse protesto direto. Então o Bob Dylan podia cantar abertamente contra a guerra, mas o Raul Seixas ele não podia fazer isso diretamente. Então ele criou uma mitologia para conseguir expressar essas ideias. Então ele teve que criar aqui o que ele chama de monstro ciste, que é essa personificação ali alegórica de todo o sistema opressor. E olha que interessante, essa restrição não limitou sua arte. Pelo contrário, a restrição enriqueceu a arte do Raul Seixas, porque ele precisou criar uma linguagem poética e filosófica mais densa, no ângulo diferente e também mais duradouro do que uma simples canção de protesto.